Vamos relembrar aí da aula anterior, né? Aí, para a aula de hoje, eu vou explicar a equação de Gauss, né? A questão do aumento transversal de um espelho. E durante a aula aí, eu vou fazer dois exercícios resolvidos. Exemplo. Vou resolver 2 exercícios como exemplo. Vamos só relembrar aqui a questão da formação da imagem, né? Então, aqui eu tenho... primeiro, que tipo de espelho é esse aqui? Côncavo, convexo? Côncavo. Côncavo. Côncavo, né? Espelho côncavo. Aí eu tenho aqui meu objeto, que eu representei aqui. Está representado aqui, ó. Está representado aqui, ó, meu objeto. E ele vai emitir luz, né? Vai sair luz dele aqui, tá? Aí, e a gente pega alguns raios, né? De luz emitida por esse objeto para a gente saber onde vai formar a imagem. E nós só precisamos de 2 raios, né? Então, no caso aqui, nós já temos... Então, aqui, por exemplo, eu peguei o primeiro raio, saindo aqui da pontinha, o primeiro aqui, ó, eu já até coloquei pontilhado aqui. Vou precisar dele aqui agora. Então, ele vai bater aqui no espelho, né? O raio que chega paralelo ao espelho, ele vai refletir aqui, passando pelo foco. O segundo raio, nós vamos pegar aqui, passando pelo foco, né? E ele retorna paralelo. E esse aqui é o ponto de encontro, né? Bem esse aqui, ó, é o ponto de encontro desses 2 raios refletidos, né? Esse raio refletido aqui, né? E outro raio refletido que estaria aqui de preto, ó, nessa. E aqui estaria a imagem, tá? Que já falamos disso aqui na aula passada. Agora, vamos pensar o seguinte. Esse aqui é meu objeto. Ele está a uma certa distância aqui do espelho, tá? Essa distância nós vamos chamar de P, tá? Na verdade, de posição, né? A posição do objeto em relação ao espelho, tá? E, professor, tem que ser em metro? Não, pode ser em metro, centímetro, tá? Desde que todos estejam na mesma unidade, tá? Geralmente nem precisa ficar preocupando com converter, que sempre aparece nas mesmas unidades. Então, aqui está meu objeto está ocupando uma posição em relação ao espelho, tá? Essa posição a gente representa pela letra P, que é a distância daqui do meu objeto até aqui o meu espelho. Vai formar a imagem, né? A imagem forma bem nessa, tá aqui a minha imagem. A imagem tem aqui uma distância, né? Entre ela e o espelho. Essa distância da imagem até o espelho, essa distância aqui, ó, tá? A gente chama de pelinha. Tudo que, na verdade, quando se trata de espelho, geralmente a imagem, a gente sempre trata de... A gente coloca uma linha para indicar que essa linha... É como se eu tivesse aqui, ó. Se eu tenho P, eu tenho a imagem de P, né? Quem que é a imagem de P? A gente representa por pelinha, tá? Sempre é a imagem. Esse pelinho aqui representa a imagem. Ou seja, isso aqui é a posição da imagem, tá? Em relação ao espelho. Quais são as características desse objeto aqui? Vocês sabem me dizer? A imagem é menor que o objeto. Menor que o objeto. Ela está invertida. Vai estar invertida. É a imagem real porque esses raios estão se cruzando. Uma imagem é real porque os raios estão se cruzando. E está posicionada entre o centro e o foco. E posicionada entre o centro e o foco. Só fiquei curioso uma coisa, Amanda. Você olhou em algum lugar ou não? Não, eu tinha estudado isso antes. Parabéns, viu? Ficou massa.
Obrigada. Tá aqui algumas, geralmente, pessoal, e você falou com uma certeza tão grande que achei lindo demais. Tá, então aqui as características, né, da minha imagem, a minha imagem, tá? Então, assim, meu objeto não, meu objeto nós só vamos tratar de objeto real aqui, então eu não preciso ficar preocupando com as características dele. Então, essas aqui são as características da minha imagem. A minha imagem, ela é invertida, a minha imagem, ela é menor do que o objeto e ela é real, né? Ela é real porque os raios refletidos se encontram, ok? E, então, eu vou só dar nomes aqui. Quem que eu falei que é o Pelinha? Quem eu falei que era? É a distância da imagem até o espelho? A distância da imagem até o espelho. O... Aqui, tá? Então, o que eu acabei de falar, né? Nós vamos precisar disso aqui, tá? O P, né? É a distância entre o espelho e o objeto. P' é a distância entre o espelho e a imagem, tá? E nós vamos chamar aqui de F, tá? Que é a nossa distância focal. O que que seria distância focal, professor? É a distância do foco, a distância aqui do foco, ó, o foco tá bem aqui, né? Até o espelho, tá? Então, só para lembrar, ó, essa distância aqui do centro ao espelho, né? A gente chama de centro de curvatura. Seria, se o espelho fosse uma esfera completa, seria o raio da esfera, tá? Então, esse aqui é o raio, tá? O raio. É a distância do centro, né, até a periferia, até a borda. E esse aqui é o foco. Tá? É o foco que a gente representa pela letra F. F aqui é a distância focal, tá? A distância entre o espelho e o foco. Que é a metade do raio, tá? Então, se falar assim que o raio, né, de curvatura do espelho é de 20 centímetros, tá? Então quer dizer que o foco é 10 centímetros. Ok, gente? Dúvida até aqui? Não. Tá, agora eu vou apresentar aqui a equação, tá? Foi só uma dúvida rápida. É porque ele não pode ser o raio mesmo, que eu não prestei atenção direito na hora que você falou. Tá, é o seguinte, pensa o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma esfera, vamos supor que está aqui a minha esfera, certo? A minha esfera ela tem um centro de curvatura. Estaria bem aqui o centro, ó. Eu vou representar por C, certo? Aí vamos supor que eu vou pegar essa esfera e vou recortar essa esfera. Por isso que foi o que eu falei quando eu comecei a falar sobre os espelhos esféricos. Por isso que recebe o nome de espelhos esféricos. Tá? E aí, com esse pedaço da esfera, a gente faz o espelho. Assim são feitos os espelhos esféricos. Tá? Eu tenho uma curvatura. Tá? O que é o raio de uma circunferência, Samuel? Metade, né? A Oi? metade. A metade? É a metade do diâmetro, não é isso? É. Que seria, ou seja, aqui o raio é esse aqui, ó. O raio é essa distância do centro até essa borda aqui. Isso é o raio, que é essa distância aqui, ó, do centro, certo? Aqui, até o vértice. Do centro ao vértice. E o que é o foco? O foco é a metade do raio. A metade do raio. Ok, Samuel? Ok, entendi. Certo? A equação, né, de Gauss, apesar que ela seria só para um espelho planos com certas características, né, mas ela serve a aproximação muito boa para a maioria dos nossos espelhos. A equação de Gauss, tá? Eu vou apresentar ela aqui já dando um macetezinho para memorizar, tá? Lógico, assim, é só um auxílio para facilitar a compreensão de vocês. Vamos lá. Você sabe, vamos lá, biologia, vamos misturar biologia e física. Você sabe o que é? Os homens sabem, né? Aliás, eu perguntar ao contrário, alguém não sabe o que é fimose? Todo mundo sabe?
Cara, com vergonha. Todo mundo sabe, gente? Ou tem alguém que não Eu sabe? sei. O que é fimose, Samuel? Ah, eu vou explicar, não, explica aí. Esse povo parece que tem vergonha, é? É. É Explica uma aí. pele a mais no pênis que Pronto. não. E- Eu não sei explicar o que que ele Isso, faz, mas eu sei que é uma pele a mais. é excesso de pele, né, no pênis, que geralmente é a coisa mais comum, né? O menino nascer com isso. Então, é a coisa mais natural. Alguns casos tem que fazer cirurgia. Por exemplo, meu filho teve que fazer cirurgia, né? Excesso de pele. Ah, para que serve isso, né? Serve até como proteção, né? Porque, por exemplo, o bebezinho, né? Então acaba misturando, fezes, xixi, tudo, né? Então é uma proteção ali, né? Do pênis justamente, né? Para proteger a criança, né? Mas, dependendo do excesso, tem que tirar, tá? Morre aqui. Vou apresentar a equação, tá? E para facilitar, dá para... Aqui, ó, vamos logo. Então, olha aqui, ó, como diz a Yasmin, ó. O que é fimose, né? Uma fimose, aqui é um, tá? Uma fimose é um pênis mais uma pelinha. Essa, lógico, não é só um jeito fácil, só brincadeira mesmo, só para ajudar vocês a memorizar, tá? Só para ficar um padrão, deixa eu escrever aqui. Tá. O que diz essa equação, né? Essa equação diz o seguinte, que 1 dividido pela distância focal, 1 dividido pela distância focal, é exatamente igual a 1 dividido pela posição do objeto, mais 1 dividido pela posição da imagem, tá? Esse aqui é a chamada de equação, tá? De Gauss, equação dos espelhos esféricos. Ok, tá? Unidade de medida, tá? O que vocês têm que preocupar aqui é estar sempre nas unidades de medida nas mesmas unidades. Então, pode ser tudo em metro, tudo em centímetro, tá? Tudo em milímetro, não importa. Ok? Dúvida, pergunta até aqui? Não, mas eu acho que Sem dúvidas. eu não esqueço mais dele, não. É uma coisinha boba, né? Assim, que ajuda a gente a memorizar as coisas, né? O único probleminha nessa equação Professor, foi... caso estiver em unidade de medida diferente, tem que converter para ficar igual, né? Exatamente, exatamente. Quem foi a Nayade, foi? Foi. Ok. Só isso tem que se preocupar, tá? Então, um está em metro, outro centímetro, né? Mesmo nas unidades. Apesar que raramente, tá? Tem unidade diferente. Aqui, o único problema, já percebeu uma coisa chata aqui nessa equação? Assim, para mim não é chato, mas para vocês vai ser. O que é chato nessa equação? Olhando assim Por ser para ela. fração? Oi, Amanda? Por ser fração? Por ser fração, né? E alguém tem dificuldade em fração aqui na turma? Eu Um também. pouco, mas Geralmente é um conteúdo que o pessoal acaba tendo dificuldade, frações, né? Então aí por isso, né? Aí acaba. Mas assim, por exemplo, provavelmente vamos ter que tirar o MMC, professor. Sim, apesar que você pode resolver frações de 2 termos, tá? De 2 termos, 3 não teria como. De 2, apesar que poderia fazer 2 depois 2, né? Frações de 2 termos, você pode fazer, tá? Sem ser pelo MMC, tá? E, inclusive, tá? Eu posso começar a fazer só, por exemplo, eu vou fazer 2 exemplos aqui, nos dois, se tiver fração, eu vou fazer para vocês sem ser pelo MMC.
Aí você já... Porque não tem essa necessidade. Pelo MMC, o bom é que geralmente já dá uma fração simplificada, né? E pelo jeito que eu vou ensinar, não. No final você tem que simplificar ou dividir, né? Geralmente aqui na física a gente divide, tá? Mas eu vou ensinar. O outro probleminha aqui, além de nós vamos ter que trabalhar com fração, é lembrar algumas características, tá? Então, vocês aprenderam que nós temos a imagem real e a imagem virtual, correto? Imagem real e imagem virtual. Aqui nessa fórmula, a gente tem que saber identificar o que é uma imagem real e o que é uma imagem virtual. Ah, vocês lembram que nós também temos dois tipos de espelhos? Tá? Então, aqui... Aqui, nós vamos ter que diferenciar aqui na fórmula quando o espelho é convexo e quando ele é côncavo, tá? O espelho côncavo, olha, lembra que espelho côncavo, o raio refletido, ó, esse é espelho côncavo. Quando o raio, a luz vem e bate nele, o raio refletido vai pelo foco. No espelho convexo, não tem como, ó, deixa eu só relembrar aqui para vocês rapidinho. No espelho convexo, aqui, o foco estaria aqui, ó. O foco aqui, né, o centro aqui. Então, quando a luz vem no espelho convexo e incide aqui no espelho, né, a luz vai refletir aqui para cima, né, e ela não vai passar pelo foco, tá? Isso implica duas coisas. O espelho côncavo, a luz passa pelo foco, ou seja, ele é um foco real. O espelho convexo, a luz, por refletir aqui para cima, não passa pelo foco, então ele é um foco virtual. E tudo que for real, nós vamos utilizar sinal de positivo. Tudo que for virtual, nós vamos utilizar sinal de negativo, tá? Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Opa. Então, em outras palavras, nós vamos ter isso aqui, ó. O pelinha, né? Esse pelinho aqui, ó. Esse pelinho aqui. O pelinha, lembra que ele pode, que a imagem pode ser real ou a imagem pode ser virtual, correto? Se a imagem for real, o pelinha, né, vai ser positivo. Então, ele é positivo se a imagem for real. E se a imagem for virtual, o pelinha vai ser negativo. Então, por exemplo, tem um exercício querendo saber se a imagem é real ou virtual. Tá? E tem duas formas de fazer. Você poderia desenhar, né? Ou, né, você poderia fazer o cálculo. Você fez o cálculo, achou um valor negativo para o pelinha, é porque a imagem é virtual. Tá? Então, esse pelinha é a imagem. Então, você vai identificar. Se apareceu um valor negativo, porque ele a imagem é virtual. Apareceu o valor positivo, o pelinha é positivo. Lógico, nesse caso aqui, o pelinha seria positivo ou negativo? Seria positivo, porque a imagem é real. Certinho, João Pedro. Outra coisa que nós vamos ter que preocupar também é o tipo de espelho. Tá? Então, lá está lendo lá uma questão, um espelho convexo, né? De foco igual a 10 centímetros. Opa, o espelho é convexo. Espelho convexo, né? A luz não passa pelo foco, então o foco é negativo. O espelho é côncavo. A luz no espelho côncavo passa pelo foco. Então, ele é um foco positivo. Tá? Então, o foco aqui, ó, o foco ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Ele vai ser positivo quando o espelho for côncavo e ele vai ser negativo quando o espelho for convexo. Tá? Então, podemos ter um espelho, um foco positivo, foco negativo. Então, muito, muito cuidado. Então, qualquer coisinha, apareceu o nome convexo, já circula, porque
Você não pode esquecer do sinal, tá? Apareceu côncavo, não tem muito problema, né? Você não colocar sinal quando você não coloca porque é positivo. Então, o problema é o convexo. Você não pode esquecer de forma nenhuma do sinal. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Acharam difícil? Né? Compreensível. Vamos fazer, então, um exemplo? Eu estou tentando explicar com bastante calma, tá? Para facilitar para vocês. Vamos fazer aqui um exemplo, então? Aqui. Bora lá. O raio de curvatura de um espelho convexo é 40 centímetros. Qual a distância da imagem ao espelho conjugada por um objeto colocado a 30 centímetros do espelho? Opa, vamos interpretar aqui a questão? Primeira coisa, o que está querendo saber no exercício? Qual é a distância da imagem para o espelho? Qual a distância da imagem ao espelho, né? Alguém já falou aí, né? É o pelinha, né? Então, nós não sabemos quanto é pelinha. Vamos colocar ele aqui. Peraí. Então, tá aqui, né? O que nós estamos querendo saber. Qual outra informação que deu no exercício? Aliás, deu mais duas informações, né? O que significa dizer que o raio é 40 centímetros? E a distância do foco é 40 centímetros. Não. Que a distância do centro até o espelho é de 40 centímetros. Exatamente, que a distância do centro até o espelho é 40 centímetros. Só que a gente não precisa da distância do centro, a gente precisa da distância do foco. Então, quanto vai ser a distância do foco? 20? 20 centímetros. A distância focal, 20 centímetros, que é a metade do centro, não é isso aqui, ó. O foco, né, é a metade do centro. O que mais que nós temos? O que significa dizer esse 30 centímetros aqui? Que é a distância entre o objeto e o espelho. A distância entre o objeto e o espelho, né? Que é o P, né? Que é o P, 30 centímetros. Pronto. Só falta mais uma informação aí arrancada do texto. Ele é um espelho convexo. Exatamente, ele é um espelho convexo. Opa, se é espelho convexo, o que nós temos que tomar cuidado? Com o sinal mais ou menos. Sim. No caso, o que influencia o espelho ser convexo ou côncavo? A imagem, A imagem ser virtual? Negativa. Não. Quem aqui seria negativo? o pelinho e o foco. Não. Foco. É o foco que a gente olha para o espelho. Então, no caso aqui, a distância focal não é 20, tá? É menos 20. Tá? Por que menos 20? Por que esse sinal de menos aqui, ó? Porque é um espelho convexo.
O sinal de menos é por causa do espelho. Gente, dúvida até aqui? Sem Não. dúvidas. Tranquilo, né? Ok, então continuando. Aqui a equação dos espelhos, né? Um sobre o foco, uma fimose, né? É igual mais uma pelinha. E aí nós vamos substituir, né, os valores que nós temos aqui. Professor, pelinha, a imagem seria virtual? Vamos supor que eu não sei, nós estamos procurando pelinha. É lógico, se eu encontrar negativo, vai ser virtual. Se eu encontrar positivo, vai ser real. Tá? Ok, dando continuidade. Vamos substituir, então? Substituindo aqui, ó, né? Nós vamos ter aqui 1 sobre o foco, né? Que é 1 sobre menos 20. Professor, tem alguma diferença se eu colocar o sinal de menos embaixo, aqui no lugar do foco? Tem alguma diferença? Não, gente, tá? Só que matematicamente falando, a gente não tem o hábito, nenhuma fração, a gente colocar o sinal de menos no denominador, tá? A gente não tem esse hábito, mas pode? Pode, tá? Não é errado não, tá? Aí eu posso colocar o sinal aqui do lado do 1, sem problema, tá? Só que o hábito que nós, na matemática, né, o padrão, para não ficar algo feio, né, é a gente colocar o sinal de menos, tá? Ou seja, todo o fator aqui do foco, né? Todo o fator aqui do foco, ele é 1 dividido por menos 20, por isso que aparece esse sinal aqui. 1 sobre P, né? P é 30 centímetros, então 1 sobre 30. Certo? Mais 1 sobre P', que nós estamos procurando. Ok, gente? E agora, o que a gente faz? Tira o MMC? Ainda não. Por que ainda não? Olha, beleza, eu estou procurando isso aqui, né? Isso aqui. Então, quem tem variável, ou seja, todo esse membro aqui que pertence, que está junto do P, né? Nós vamos deixar quieto aqui, do lado direito. E quem não tem, que seria 1 sobre 30, nós vamos passar para o outro lado. Tá? Então, aqui, essa expressão aí ficaria assim, ó. Aqui. Então, vai ficar 1 sobre 20, né? O 1 sobre 30 vai passar para o outro lado negativo, tá? Então, esse aqui vai ser negativo. 1 sobre 30 positivo passa negativo, né? Fica igual e deixa 1 sobre P aqui desse lado. Certo? Agora sim, né? Resolver a fração. Temos duas formas de resolver essa fração. Aliás, tem até mais, tá? Tem um monte de regrinha. Pelo MMC, que no caso vai ser fácil, né? Porque é muito fácil o MMC de 20 e 30, né? Ou pela regra do produto, que serve para qualquer caso aqui para a gente, tá? E não precisa você ficar preocupando em tirar nunca, sempre, ficar tirando o MMC. Você pode sempre usar essa regrinha. Querem fazer sempre pela regra do produto ou vocês querem pelo MMC? Se for por esses números, eu acho que o MMC é mais fácil, né? Pode ser, né? 20 e 30, qual que é MMC?
Não, né? Ó, deixa eu fazer pelo produto, tá? Que aí depois você faz sempre, tá? Você não precisa ficar preocupando em responder fração pelo MMC. Vamos lá. Vai multiplicar os denominadores. Quais são os denominadores? 20 e 30. Multiplica os dois. Quanto que é 20 vezes 30? 600. 600. Então, primeiro você multiplica aqui os denominadores, 600. 20 vezes 30, 600. Agora você volta aqui, tá? Aí você vai dividir, ó. 600 dividido para 20 vai dar 30, não é isso? Porque nós não acabamos de multiplicar 20 vezes 30, não deu 600? Então, por exemplo, lá na divisão você não precisa se preocupar, você vai ser sempre o contrário, né? Então, primeiro você divide 600 por 20, né, que vai dar 30. 30 vezes menos 1, então vai ser menos 30. Aí depois, de novo, 600 dividido por 30, 20. 20 vezes menos 1, menos 20. Igual a 1 sobre P'. Gente, entendeu aí o que eu fiz? Sim, deu para entender. É bem isso que eu queria fazer, não. Então agora vamos aqui, ó. Sempre, tá? Então, quando você multiplica, e em cima vai só inverter aqui, ó. Então, vai ficar esse aqui, vezes menos 30, ó, 1, vou fazer aqui. 20 vezes 30, 600. Aí você pega aqui, ó, menos 1 vezes 30, é igual multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes menos 30, né, que vai dar menos 30, e 20 vezes menos 1, que vai dar menos 20. E aí, agora, é só terminar. 20 menos 30 mais... Menos 30 mais... Desculpa, menos 30 menos 20. 60 positivo. Não, 50 50 positivo. positivo. não. Menos 50? Menos 50, É, gente. 50 negativo. À vontade, né, de participar da aula. É isso aí, gostei. Pode errar, não tem problema não. Então, menos 30 menos 20 dá menos 50. Né? Dividido por 600 igual a um pelinha. E agora, o que nós podemos fazer aqui? Oi, não entendi. Tem que multiplicar para tirar o sinal de negativo? Não necessariamente, tá? Mas olha para essa expressão aqui. Vou nem precisar aqui. Aqui não é só multiplicar a cruzada? Só multiplicar a cruzada. Menos 50 vezes... Multiplicar aqui, ó, menos 50 com P, né? E 600 com 1. Tá? Multiplicar cruzado. Quando multiplica cruzado, quanto nós vamos ter então? Vamos ter, ó, menos 50 P, né? P igual a 600. Ok? E Professor, agora... então Oi. 0 aí no 5.
Vai 50? Testando. E agora? Professor, eu aprendi a multiplicar por menos 1 para tirar o sinal negativo. Pode, gente. Tá? Ou simplesmente você passa dividindo. Opa, como assim, professor? Assim, ó. Eu ficaria assim, ó. Pelinha, deixa... Aqui é um pelinha, gente. Esqueci do... Ela fica pelinha, né? Igual a 600 dividido por menos 50, né? Lembra que o contrário da... Ó, 50 está multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Tá? E aí sim, né? Aqui no em cima é como se fosse 600 positivo, né? E aí divide, isso aí, né? Vai dar menos, daria na mesma se você multiplicasse com menos 1, tanto faz. 600 dividido para 5 dá quanto? Aqui podemos simplificar, né? 0. Podemos simplificar aqui, tá? Fica 600 por 50 ou 60 por 5, que dá Dá 12. 12. 12 centímetros. Pelinha deu negativo. O que significa pelinha negativo, gente? Imagem virtual. É imagem virtual. Tá? Então, gente, gostei. Imagem virtual. Lógico que aqui só perguntou, né? Qual a distância da imagem ao espelho? Não perguntou o tipo de imagem, por isso só seria 12. Mas, por exemplo, no Enem, uma questão dessa no Enem, com certeza estaria mais bem elaborada, né? Seria mais coisas aqui no enunciado, né? Ia contar a história da importância dos espelhos, né? E blá, 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 e nem adora isso, né? Mas no final ia falar o seguinte, ia ter duas respostas 12, por exemplo, né? Ia ter duas respostas 12, aí uma tá lá, 12 a imagem é real, 12 a imagem é virtual. Provavelmente ia acontecer isso. Ok, gente? Dúvida? Perguntas? Professor, mas tipo, no resultado deu menos 12, lá na questão tá 12, tem algum problema? Então, é porque aqui na questão pega de qual a distância da imagem ao espelho, não perguntou o tipo de imagem. Ah, tá, entendi. Entendeu? É porque o menos aí é só para a gente lembrar que é virtual. Mas quando perguntando distância, ó, tem que entender o seguinte: quando está perguntando a distância, só quer saber quanto que vale de um ponto até outro. Aí não quer saber se é positivo, se é negativo, tá? A distância é só o módulo, tá? Mas aí, essa questão, por exemplo, poderia estar lá também perguntando qual que é o tipo de espelho. E aí, aliás, qual que é o tipo de imagem? Seria real ou virtual? Aí você ia saber aqui. Mas, se for boa de memória, né? Você olhar lá no na nossa formação de imagens, né? O espelho convexo, ele só dá um tipo de imagem, que é sempre real. Sempre, sempre, né? Então, por ser espelho convexo, a gente já deveria ter certeza que achar um valor negativo, tá? Espelho convexo só fornece imagem virtual. Real não, virtual, tá? Acho que eu falei trocado, tá? Só imagem virtual. Ah, professor, então quer dizer que se for espelho convexo e eu achei um valor positivo, eu errei a conta? Com certeza, tá? Tem que dar negativo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade. Nova página aqui, só um minuto.
Vamos relembrar aqui a imagem nos espelhos, aliás, continua com ainda. Só um minuto. Gente, eu tô falando lento demais? Não tô? Tá de boa. Aqui nós temos, né, a imagem formada no espelho. Diminuir só um pouquinho aqui. Não diminui, não. Nós temos aqui a imagem formada no espelho convexo, né? Quando eu coloco o objeto bem próximo, né, aqui do espelho. Tá? Bem próximo aqui, ó. Isso aqui, né, por exemplo, acontece lá no espelho, né, do dentista, né? Lá é um espelho côncavo e o dente, que seria meu objeto aqui, ó, que é algo pequeno, né? Então, aqui seria o dente, né, o objeto. Ó. Quando ele está entre o foco e o espelho, né? Aí ele vai fornecer uma imagem virtual, né? E maior do que o espelho, tá? Como é que a imagem, né, é formada? Né? A imagem é formada, o raio, né, de verde aqui saindo do espelho, bate, reflete aqui para baixo. Né? E aí aqui, para cima aqui, ele não vai, né? Seria a continuação. Vou até pôr pontilhado aqui. Ele não está passando aqui, é só a continuação dele. A mesma coisa, o raio sai, bate aqui no vértice, né? E vem aqui para baixo. De tal forma que se eu continuar ele, eles vão se encontrar nesse ponto, né? E nós já falamos isso aqui na aula passada. Quais são as características dessa imagem? O objeto é menor que a imagem. Então, ao contrário, eu quero as características da imagem. Da imagem? Amanda. Tá. A imagem é maior que o objeto. Hã? Ela é direta ou indireta, né? Não. Direta ou direita? Ou direita, isso. Tem mais? E ela é virtual. Perfeito. Só, né? Aí tá depois do vértice, né? O que interessa aí para nós seria essas aí, né? As características. Gente, eu não estava acompanhando o chat, não. Deixa eu ler aqui rapidinho aqui. Yasmin, só que aí fica muito fácil essa nota de aula de vocês aí. Se eu mandar isso aqui para vocês, depois que todos postarem as notas de aula lá, se for para estudar depois, aí eu tiro, salvo em PDF e encaminho para vocês. E esse ficou tão organizadinho, né? Agora que eu estava acompanhando o chat, me perdi aqui um pouquinho. Lohane, você estava perguntando como que é o nome de quê? Da fimose, eu acho, né? Deve ter sido. Pessoal, agora vamos pensar o seguinte. Imagina que o meu objeto aqui, ó, o O, ele vale, sei lá, vamos supor... 5 centímetros. Vamos supor que ele tinha 5 centímetros. O meu objeto. Aí eu coloquei lá na frente do espelho, né? Bem próximo do espelho, né? E aí ele forneceu uma imagem, vamos supor que ele forneceu uma imagem de 20 centímetros. Nesse caso aqui, lógico que a imagem aumentou, né? Aí vem a pergunta, quantas vezes que a imagem aumentou?
4 vezes. 4 vezes? 4 vezes, né? E é fácil, né, a gente chegar nessa conclusão, né? É só dividir um pelo outro, né? Esse 4 vezes, né, é o aumento da minha imagem, tá? É a ampliação da minha imagem, que nós representamos pela letra A, né? Na lógica aí, como é que vocês achariam esse A, que é o nosso aumento? Dividindo quem? Dividindo a imagem pelo objeto. Exato. Então, o meu A, que é meu aumento, é só dividir o tamanho da minha imagem pelo tamanho do meu objeto, que vai me dar o aumento. Então, no caso aqui, né? No caso aqui, o meu aumento, né? O meu A, né, vai ser, né? 20 dividido para 5. A minha imagem, né, aumentou 4 vezes, tá? Quando a gente vai comprar espelhos côncavos, né? Geralmente ele fala lá quantas vezes que ele aumenta. Professor, isso tem a ver com as lentes dos óculos? Também, tá? Essas mesmas equações, exatamente as mesmas, vocês vão ver que nós vamos aplicar também as lentes. A mesma equação, a mesma fórmula aí, a fimose, tá? Não vai mudar nada. Só vai mudar a forma da figura, tá? São as mesmas fórmulas, tá? O que a lente faz, né? Tanto a lente de contato quanto o óculos, né? É aumentar a imagem. E aí, quando aqueles aparelhos, né? O que o aparelho faz é calcular, né? Qual que... na verdade, ele dá algumas medidas, né? A partir daquelas medidas lá, o médico sabe, né? Qual que tem que ser a lente ideal para ter o aumento suficiente para a imagem conseguir chegar à sua retina e você, que tem problema de visão, né, conseguir enxergar os objetos normalmente, tá? Então, a correção é feita por lente. É lógico que não tem como ser espelho, tá? Mas, por exemplo, em câmeras fotográficas, por exemplo, a gente utiliza, né, espelhos, tá? Câmera fotográfica, nas profissionais, por exemplo, tem espelhos, né? Por quê? Tem lente e espelho, né? Tem uma parte onde a luz vai entrar, que é a lente, mas depois lá dentro tem um espelho para refletir e mandar para formar a imagem lá e para poder ser impressa ou, né, digitalmente, né, ou depois pelo papel. Professor, e se a imagem diminuiu? Como é que ficaria, tá? Exemplo, né? Volta aqui no anterior. Aqui, ó, a imagem diminuiu. Vamos supor que o meu objeto, nessa situação aqui, ó, nessa situação, vamos supor que o meu objeto... Vamos supor que o meu objeto aqui tivesse 15 centímetros. E a minha imagem, 5 centímetros. Então, como que seria o aumento, né? O A é nosso aumento, né? Vai ser a altura da minha imagem, continua a imagem, tá? Que é 5 centímetros, a minha imagem, né? Que é menor. Dividido pelo tamanho do meu objeto, que é 15. Podemos simplificar, reduzir essa equação aqui. Reduzindo essa equação, fica quanto? Um sobre 3. Então, meu A, né? Dividir as duas por 5, né? Ia ficar 1/3, 1 sobre 3. O que significa? Significa que a minha imagem, né? Ela reduziu 3 vezes, tá? 1/3. Ela é 1/3 do tamanho do objeto. Então, se meu objeto mede tanto, né? A minha imagem é 1/3 daquele valor. Ok, gente? Tranquilo? Sim. Mas o nosso A também tem outra forma de calcular. Temos uma outra forma aqui de calcular o nosso A, tá? Como é que nós calculamos o nosso A?
Nosso A também ele pode ser calculado como sendo a menos P' dividido por P. Tá? Menos P' dividido por P. Ok? Tá, então, professor, então quer dizer que se eu sei o P e o C e o P', eu posso saber quantas vezes que a imagem aumentou, diminuiu? Exatamente. Exemplo, ó. Na questão anterior, voltando aqui rapidinho, ó, nós fizemos um exercício. Quanto que mede o P' e o P? Não ouvi. O P' é menos 12 e o P é 30 centímetros. E o P é 30 centímetros. Então, quem que é o nosso A? O nosso aumento, né? Aumento transversal, né? É menos P' dividido por P. Tá? Então, ficaria assim, ó. Menos, né, P', que é menos 12. Então, vai aparecer 2 menos aqui, ó. Então, por isso, nós colocamos entre parênteses. Tá? Dividido por P, que é 30 centímetros. Tá? Então, isso aqui vai ficar 12 positivo, menos vezes menos é mais, dividido por 30. Podemos reduzir essa equação, não podemos? Pode reduzir por 6, né? Então, reduzindo por 6, fica quanto? 2,5. 2/5. Tá? Que, né, se fosse dividir aqui, ó, 2/5, isso aqui seria 0,4. Tá? Então, como que eu interpreto isso aqui? A minha imagem, né, ela é 2/5 do meu objeto. Ou, né, ela é 40% do tamanho do meu objeto. Tá? Em porcentagem, né, daria 40%. Então, ela se o meu objeto, né, é um inteiro, né, seria a 0,4 partes em 4/10 do inteiro. Tá? Então, seria essa fórmulazinha aqui de calcular. Mais um problema, porém, né, sempre tem, né? Vamos voltar lá, estamos terminando, tá? Essa parte, vamos fazer só mais um exemplo e vocês vão estar liberados. Voltando aqui, o A, o P nós já sabemos, né? Quando que o P o P', desculpa, quando que o P' é negativo? Quando a imagem é virtual. Quando a imagem é virtual. Ótimo. O problema é que aqui nós temos o I, né? O P não precisa preocupar, tá? O P é o objeto, tá? Então, o objeto, nós só vamos trabalhar com o objeto real. Então, não se preocupa com o P e com o O também é o objeto, né? O O é o tamanho, a altura do objeto, né? E o P é a distância do objeto até o espelho. Então, pertence ao objeto, então, sempre real, é isso aí. Agora, aqui nós temos ainda o I e o A. O I e o A também podem ser negativos. Tá? Os dois podem ser negativos. Professor, e quando que o I vai ser positivo e quando o I for negativo? Quando isso aqui aconteceu. I negativo. Tá? I positivo e negativo. Tá? O I, tá voltando aqui, ó, esse I aqui, né? Ele representa a altura da imagem, ó, a altura dessa posição aqui até essa posição aqui, ó. De baixo até lá em cima, tá? É a altura da imagem. Então, tá aqui o I é a altura da imagem. Só que o valor do I, ele pode ser positivo quando a imagem é direita, a imagem está para cima, apontando aqui para cima, que é o caso disso aqui. Ou o I pode ser negativo quando a imagem for invertida. Então, agora, não é mais, quando eu olho para o I, não é mais real virtual, tá? É direita ou invertida. Então, se eu tenho uma imagem invertida, então eu tenho que saber que o I é negativo. É só você pensar assim, ó.
Vamos supor que a imagem, o objeto, desculpa, o objeto, ele mede, vamos supor que o meu objeto, ele mede 20 centímetros para cima. Ou seja, então só pensar, ele está para o lado positivo, esse aqui é meu objeto. Ele está para o lado positivo do eixo Y. E a minha imagem, ela deu invertida. Então, vamos supor que a minha imagem deu invertida. Então, o meu I está apontando para baixo, que é o negativo lá do eixo Y, tá? Então, por isso, toda vez que a imagem for invertida, tá, o meu I é negativo, tá? E o meu O é sempre positivo, tá? A imagem deu para cima, né? Ou seja, ela é direta, né? Ou direita. Então, nesse caso aqui, tá? O meu I vai ser positivo, tá apontando para cima. Consequentemente, o A também vai, o I acompanha, o A acompanha o I, na verdade, né? Aqui. O A, a gente chama de aumento, tá? Aumento transversal, que é em pé, tá? Quem que é esse aumento transversal, né? Que é o meu A, né? Quando que vai ser positivo, quando vai ser negativo, tá? A mesma coisa do I. Se a imagem for direita, o A é positivo. Se a imagem for invertida, o A é negativo. Né? Por quê? O A é o I dividido por O. Então, se o I for negativo, lógico que o A também vai ser negativo. Por isso, então, os dois se acompanham. Se o I for positivo, lógico que o A também vai ser positivo. E tá aí. Só um exemplo para a gente finalizar aqui. Tranquilo? Perguntas? Aqui anda o chat aí. E isso seria, João Pedro. Aí, no caso, se você fizer o contrário, tá? Aí seria o tanto que a imagem reduziu. Só que, assim, não faz muito sentido a gente fazer isso, porque a gente sempre procura as características da imagem, tá? Então, assim, muito, muito cuidado, tá? Eu compreendi, tá, a sua ideia, seria essa ideia aí, tá? Só que, assim, a gente não tem esse hábito de fazer isso aí. Esse aumento transversal, esse valor do A, tá? Quando se trata do A aqui, ó, tá? Esse aumento, ele é o aumento, né? Ele se trata da imagem, tá? Se fosse do objeto, aí sim, né, a gente faria o contrário. Mas ele só se trata mesmo da imagem. Por isso que não faz sentido, tá? A gente dividir o contrário. Ok? Tá? Depois, vamos lá. Por último, um exemplo. Vamos lá, aqui mais um exemplo. Tenta aí, acompanha, tá? Para vocês me ajudarem aqui a extrair os dados. Utiliza-se um espelho esférico côncavo, né? Utilizando-se um espelho esférico côncavo, projeta-se sobre uma parede a imagem de uma vela aumentada 4 vezes. A vela está a 60 centímetros do espelho. Determina a distância focal do espelho. Ok? Vamos lá? Separar aqui os valores. Primeira informação que nós temos que o espelho é côncavo, né? A pergunta, primeiro, o que nós estamos querendo descobrir?
Eu pergunto sempre é o que está querendo a questão. A distância focal do espelho. A distância focal do espelho. Eu quero saber o valor do F, certo? E aí, quais as outras informações que eu tenho? O que seria esse 4 vezes? O aumento. O aumento. Inversão. Isso, aumento transversal. E esse 60 centímetros? Seria a distância até o espelho. A distância até o espelho. Então, só um minuto. Eu fiz hoje na outra turma. Então, tá aqui as nossas informações extraídas aí do enunciado. Então, vamos separar aqui. O A, né? O aumento foi 4 vezes, então tá aqui o A, 4. A vela, né, está a 60 centímetros do espelho. Ó. A vela, lógico, é o objeto, né? E ela está a 60 centímetros do espelho. Então, o P é 60. Tá? E a pergunta quer saber qual a distância focal. Professor, eu posso utilizar a fórmula da... já que quero saber o valor do foco, então quer dizer que eu posso utilizar essa fórmula aqui, não posso? Pode. Porém, falta uma informação, não falta? Quem é que está faltando aqui? Olha, eu tenho... um P eu já tenho, né? Falta o P'. Então, primeiro temos que descobrir, né, quanto que vale o P'. Bora lá. Então, vamos utilizar primeiramente Professor, aqui essa fórmula. Oi. nesse caso, eu não poderia só dividir o valor da distância para achar a distância focal? Como? Assim, a distância focal não é a distância entre o foco e o espelho? Ah, mas eu não tenho o valor do centro. Não, tá. E você não tem o centro, não, tá? Eu que Você queria dividir o 60, né? Sim. Não, 60 não é do centro. Quem é a Giovana, né, Giovana? Isso. Entendeu, Giovana? Entendi. Tá, se fosse o centro, aí já era a resposta, lógico, o foco. Beleza, mas vamos lá, então. Vamos substituir aqui, né? Então, essa aqui é a nossa equação. Tá, então, substituindo aqui, nós vamos ter vamos lá. O aumento, 4 vezes. Não é isso? O P' eu não sei. Certo? Nós não sabemos quanto que é P'. E o valor do P a gente sabe. Quanto que vale o valor do P? 60. 60. Daqui, o que nós podemos fazer aqui? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Gente, só tem um pequeno probleminha aqui. O A. Nós teríamos que interpretar ele aqui, e aí talvez vocês não tenham dificuldade, se ele é positivo ou se ele é negativo. O que é o A positivo e o que é o A negativo? O A negativo é quando a imagem ela é direta. E quando é positivo, é invertida. Tá. Esse caso aqui,
Tá. Não é um espelho côncavo, então vai ser sempre. Não necessariamente. Não necessariamente? Ah, tá. Não necessariamente. Ó, o espelho convexo é sempre direita. Aí seria positivo. Tá? O côncavo não. O côncavo, dependendo da posição, pode dar invertida ou pode dar direita. Certo, Amanda? Certo, entendi. Mas tem um segredinho aqui nessa questão. Nessa palavra projeta-se. O que é projetar? É tipo imaginar, então. Tipo assim. Projeta-se uma imagem. Ó, um exemplo, vai lá, o professor projetou a imagem do Data Show no quadro. O que é projetar? É jogar a imagem em algum obstáculo. Só que na aula passada eu falei o seguinte, que só tem um tipo de imagem que pode ser projetada, vocês lembram? Vou até colocar essa observação aqui, para vocês não esquecerem. Apenas imagem real apenas imagem real pode ser projetada. Tem que pensar o seguinte, projetada é você jogar a imagem em alguma coisa, tá? Lembra que eu falei o seguinte, a imagem, aquela imagem que é projetada lá no quadro, é imagem real. Aquela imagem que resiste, você pode ir lá e colocar ela em cima da sua mão, projetar ela na sua mão. Agora, é o caso lá da lupa, né? A lupa faz uma imagem do Sol, que é concentrar aquela energia do Sol. É a imagem do Sol. Só que só num pontinho bem pequenininho, porque o Sol está muito longe. Agora, a imagem virtual é aquela imagem que você se vê, aquela imagem que está dentro do espelho, que não tem como você projetar. Tá? Então, apenas imagem real pode ser projetada. Então, primeira coisa. Entenderam isso aqui? E mais uma. Toda imagem real é invertida. Olha lá nas figuras que eu fiz na aula passada. Tá? Vocês vão ver isso aqui, ó. Toda imagem real, ela vai ser invertida. Tá? Então, resumindo, né? Tem que lembrar que toda vez que aparece esse projeto aqui, ó, isso significa o quê? Que o A é negativo. Compreenderam? Sim. Ok, então vamos dar continuidade aqui. Então, aqui, né? Aqui faltou um sinalzinho de menos. Né? Então, aqui faltou um sinal de menos. Então, agora, como é que a gente faz esse cálculo aqui? Não, em cima não tem não. Embaixo. Como é que a gente faz esse cálculo aí, vocês? Multiplica cruzado ainda, não? Multiplica cruzado, não é isso? É como se tivesse um debaixo do 4, não é isso? 1 vezes P vai dar menos, né? Então, isso aqui vai ficar... Deixa eu só copiar aqui. Vai ficar menos P', né? Igual a menos 4 vezes 60. 240.
240, né? Ou, multiplicando isso aí por menos 1, nós vamos ter linha, multiplicando por menos 1, os dois vão ficar positivo, 240 centímetros. Deixa eu só fazer uma continha rapidinho aqui. Deixa eu só ver se não tem um... A imagem... Tá, ok. Então, agora sim, nós podemos utilizar aqui para calcular a distância focal. Tá? Então, vai ficar aqui. Pode pôr aqui. Parecido. É horrível. Então, pegando aqui agora, né, a nossa expressão e substituindo aí os valores, então, vai ficar 1 sobre o foco, que nós não sabemos, né, é igual a 1 sobre P, que é 60, né, mais 1 sobre P', que é 240. Ok? Agora, vocês querem fazer pelo produto ou pelo MMC? Eu acho que pelo produto é mais fácil. Pelo produto é mais fácil. Então, alguém multiplica aí por mim aí, para mim aí, 60 vezes 240. Dá um valor de 14.400. 14.400, né? E em cima, é só fazer aqui, ó. 1 vezes 240, né? Mais 60 vezes 1. De novo, aqui é só somar, né? 240 mais 60, 300. Né? E agora, gente? Multiplica cruzado. Mais uma dica para vocês. Gente, não precisa multiplicar cruzado. É só inverter os dois lados da fração. Você inverte um lado e inverte também o outro. Como assim, professor? Aqui é 1 em cima, né? O F passa para cima e o 1 passa para baixo. Você troca, o F vai para cima e o 1 vai para baixo. E aqui, o 14.400, né? 14.400 vai para cima e o 300 vem para baixo. Para você inverter as duas equações, tá? É lógico, né, que isso aqui é só fazer um F dividido por F, né? Esse aqui é F, igual, aí é só dividir. Alguém dividir, por favor? 48. Quanto? 48. 48. No caso, qual a unidade de medida? Centímetros. Centímetros. Está em centímetros, né? Então, acabou tudo ficando em centímetros. Isso aí é a distância focal.